Da catastrófica explosão de fábrica no Texas que obliterou um bairro inteiro, até a maior explosão não nuclear na história recente. Esses 7 desastres de explosão mudaram milhares de vidas num piscar de olhos. Começando com o desastre do fertilizante no Texas, onde uma chamada de incêndio rotineira para uma fábrica de fertilizantes local acaba tragicamente sendo a última missão da equipe. Os primeiros socorristas não tinham ideia de que seus equipamentos se mostrariam inúteis contra a força explosiva prestes a devastar a pequena comunidade do oeste de Texas. Enquanto investigadores vasculham os escombros, revelações perturbadoras sobre a fábrica emergem, expondo ameaças silenciosas que outras cidades enfrentam. West é uma típica cidadezinha no centro do Texas. Fica ao norte de Waco e é lar para 2.800 pessoas. Mas em 17 de abril de 2013, a comunidade foi devastada por uma enorme explosão. Naquela noite, a central de emergências recebeu uma chamada 911 sobre fumaça na fábrica da West Fertilizer Company, pouco antes das 7h30 da noite. Bombeiros de West, a West Fertilizer, um dos seus moinhos está em chamas. Há uma fumaça pesada saindo do topo da fábrica. A empresa vendia e estocava produtos químicos agrícolas e fertilizantes para os agricultores locais. E como era primavera, a planta tinha uma grande quantidade de fertilizantes comerciais no local, mais notavelmente amônia anidra e nitrato de amônio. Isso é uma resposta à planta de fertilizante West. Estão tendo um incêndio lá novamente. Bombeiros Oeste para a planta de fertilizante West. Minutos após a chamada, o Corpo de Bombeiros Voluntários de West foi acionado. O primeiro caminhão de bombeiros chegou às 7h39 da noite e se deparou com a visão sombria do prédio sendo consumido pelo fogo violento. A equipe correu para combater o incêndio, sem saber que estavam correndo em direção a uma erupção catastrófica. O incêndio rotineiro se transformou em um inferno de proporções desastrosas em apenas alguns minutos. Mais bombeiros foram convocados para o local devido à escalada da situação. 10 minutos depois, 2 grandes explosões abalaram o palco, a segunda causando uma bola de fogo cataclísmica, engolindo a loja de sementes. A explosão foi tão imensa que foi sentida a mais de 80 milhas de distância e registrou como um terremoto de magnitude 2.1. Pouco depois da explosão, outra chamada chega à central confirmando seus piores medos. Precisamos de todas as ambulâncias para cá. Uma bomba acabou de explodir aqui dentro. Está bem ruim. Temos muitos bombeiros feridos. A devastação foi enorme, criando uma cratera de 93 pés de largura e 10 pés de profundidade na terra, destruindo completamente os edifícios de sementes e fertilizantes. A tremenda força derrubou um vagão de trem próximo que transportava 100 toneladas de nitrato de amônio e deformou os trilhos principais da ferrovia. Por milagre, os produtos químicos não explodiram. A explosão rasgou a cidade, estilhaçando janelas de casas a mais de meia milha de distância. Eu ainda estou abalado. Não parei de tremer desde que tudo aconteceu. Provavelmente é a pior coisa que já vi na vida. Mais de 260 pessoas ficaram feridas, e quase metade das 700 casas da cidade tinha algum sinal do impacto. Os danos se estenderam à destruição de 3 escolas, um asilo e um complexo de apartamentos de 50 unidades. O prejuízo econômico para a cidade acabaria totalizando mais de 230 milhões de dólares, mas a perda de vidas seria ainda mais devastadora. Enquanto a poeira baixava sobre a cidadezinha, surgiam dúvidas sobre a causa do incêndio e da explosão na fábrica de fertilizantes. Dias após o incidente, investigadores federais e de incêndios vasculharam os escombros, revelando fatos surpreendentes. A instalação estava armazenando aproximadamente 40 a 60 toneladas de nitrato de amônio a granel. O produto químico rico em nitrogênio se parece com sal grosso de mesa e é usado pelos agricultores como fertilizante.
mas o manuseio inadequado ou condições adversas podem torná-lo altamente explosivo. A planta tinha duas estruturas principais. Uma servia como armazém químico, loja e escritório, enquanto a outra armazenava fertilizantes a granel. A instalação de processamento, que media cerca de 12 mil pés quadrados, era principalmente construída de madeira. As vigas usadas para separar os diferentes compostos de fertilizantes armazenados eram de compensado. Além disso, o prédio não possuía sprinklers ou qualquer outra resistência ao fogo, deixando-o vulnerável à ignição e propagação de chamas. Após uma extensa investigação de um mês, que custou $1 milhão, a causa exata da explosão permaneceu desconhecida. Especialistas pensaram que a amônia anidra poderia ter desencadeado a explosão, mas os tanques da planta, apesar de danificados, não explodiram. Ficou claro, no entanto, que o incêndio começou na sala de sementes, bem ao lado de um depósito que continha 150 toneladas de nitrato de amônio. Durante o incidente, cerca de 28 a 34 toneladas deste químico explodiram, gerando uma força equivalente à detonação de 15 mil a 20 mil libras de dinamite. Pai, você está bem? Eu não consigo ouvir. Saia daqui, por favor. Meu Deus! Como isso pode acontecer quando a instalação era regulada por não mais que 7 órgãos estaduais e federais, incluindo Departamento de Segurança Interna, Agência de Proteção Ambiental, Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, o Departamento de Transporte dos Estados Unidos da América, o Departamento de Serviços de Saúde do Estado do Texas, a Comissão do Texas sobre Qualidade Ambiental e o Escritório do Químico do Estado do Texas. A grave falta de pessoal federal e a burocracia parecem ter falhado com o povo de West Texas, já que as agências reguladoras não inspecionavam a instalação há vários anos. De acordo com os registros, a Agência de Proteção Ambiental fez sua última visita à planta, em 2007, devido a uma reclamação de odor. A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, responsável pela segurança no trabalho, não visitava o local há 28 anos, mesmo armazenando produtos químicos potencialmente perigosos. Na visita de 1985, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional encontrou uma violação grave, resultando em uma multa de apenas $30. Em 2011, a West Fertilizer informou à Agência de Proteção Ambiental em um relatório que seus tanques de armazenamento não apresentavam risco significativo de incêndio ou explosão. Isso não era de fato evidente. Os tanques permaneceram ilesos apesar do incêndio e explosão no local. Então, no final de 2012, o arquivo da Agência de Proteção Ambiental da empresa indicou que eles estavam armazenando um estoque de 270 toneladas de nitrato de amônio no local. Isso é 1.350 vezes mais do que geralmente é considerado seguro. Chocantemente, a Segurança Interna informou aos investigadores que a fábrica aparentemente não divulgou seu inventário explosivo. Isso apesar das exigências legais de que eles sejam informados quando mais de 1 tonelada de nitrato de amônio estiver em um local. O fragmentado quadro regulatório da indústria claramente criou vários desafios para alcançar uma supervisão abrangente. Investigadores descobriram que a fábrica de fertilizantes era uma bomba-relógio, um acidente iminente. A empresa não tinha um plano pré-incidente disponível e não havia uma resposta de emergência eficaz em vigor. Apesar de o Corpo de Bombeiros conhecer os produtos químicos regularmente armazenados na West Fertilizer, eles nunca receberam treinamento formal para lidar com incêndios ou emergências químicas específicas daquela fábrica. Com base no relatório do Conselho de Segurança Química, a West Fertilizer Company foi multada em $118.300 por violar várias regras sobre o manuseio de materiais perigosos. 3 anos após a investigação inicial, a Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos decidiu que a causa do incêndio foi um ato criminoso e ofereceu uma recompensa de até $50 mil para ajudar a encontrar os responsáveis. Enquanto isso, especialistas em segurança argumentam que inspeções e penalidades não abordam uma questão central: a proximidade de espaços residenciais e públicos à fábrica. Apesar dos possíveis perigos, as restrições de zoneamento não limitaram as ocupações residenciais ou comerciais de se aproximar da instalação.
Como resultado, o parque estava a cerca de 45 metros, um complexo de apartamentos a 113 metros, a escola intermediária oeste a pouco mais de 60 metros e a escola secundária local a cerca de 152 metros da fábrica. De acordo com os funcionários da indústria de fertilizantes, o risco de outro incidente como o de West não é apenas uma preocupação no Texas. A agência descobriu 1.351 instalações nos Estados Unidos, armazenando nitrato de amônio. Muitas comunidades se conscientizaram de quão perto estas estão de casas e escolas. Mas poderiam ter havido elementos mais nefastos em jogo em West? A fábrica de fertilizantes de West supostamente enfrentou repetidas tentativas de roubo ao longo dos anos, com 11 assaltos relatados nos últimos 12 anos que antecederam o desastre. Intrusos frequentemente mexiam com tanques de amônia anidra, um ingrediente usado na conversão de morfina em heroína. Roubos similares eram comuns na América rural. Os tanques eram muitas vezes mal guardados. Algumas pessoas acreditam que uma invasão no dia do desastre poderia ter levado a um vazamento de amônia, causando um incêndio subsequente que levou à explosão. Porém, até o momento, os investigadores não acharam testemunhas para corroborar essa teoria. Depois do desastre, a West Fertilizer Company, pertencente à Adair Grain, pediu falência. A instalação tinha seguro de apenas $1 milhão. Após a explosão, os processos judiciais começaram a se acumular rapidamente. Os demandantes buscavam compensação por danos materiais, lesões e perda de familiares devido à explosão. Suas reivindicações legais argumentavam que o nitrato de amônio era inerentemente perigoso e foi vendido de forma irresponsável, sem avisos suficientes. A maioria desses casos foi resolvida de maneira confidencial fora do tribunal. A cidade recebeu um acordo de $10 milhões e $44 mil com os réus por danos à infraestrutura não cobertos por seguros ou subsídios de agências federais. Até o momento, a Agência de Proteção Ambiental ainda não o incluiu na lista de produtos químicos que requerem monitoramento aumentado e a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional não tornou obrigatório ter caixas de armazenamento não inflamáveis e sistemas de sprinklers contra incêndio. Com um inventário tão volátil deixado sem controle em mais de 2 dúzias de instalações do Texas, não é uma questão de se, mas apenas quando uma instalação explodirá novamente. A violenta explosão tirou a vida de 15 pessoas, 12 das quais eram primeiros socorristas do incêndio, enquanto 3 civis também pereceram. Mesmo seguindo as regulamentações de segurança, a explosão em Enschede, na Holanda, mostrou o quão mortal uma instalação segura pode ser. Em uma ensolarada tarde de domingo de maio de 2000, os moradores do bairro Brombeek, em Enschede, estão reunidos nas ruas, se perguntando de onde vem a nuvem de fumaça preta. Mal sabem eles que uma empresa de fogos de artifício foi autorizada a operar a poucos metros de suas portas. Por pura curiosidade, todo o bairro sai e congestiona a rua. De repente, Rooibeek parece que está acontecendo um festival. A fumaça vinda do pátio da fábrica também chama a atenção dos bombeiros locais. A equipe de resposta imediata chega ao local em minutos, mas é impedida de se aproximar da fábrica por centenas de espectadores. A multidão está surda aos seus apelos para abrir caminho, pois todos querem estar nas primeiras linhas para ver o espetáculo. A polícia tem que intervir e afastar as pessoas do local. Assim que o caminho está livre, os bombeiros não perdem tempo e correm direto para o pátio da fábrica em chamas. Danny DeVries, um jovem cinegrafista do bairro, está aqui para registrar o evento. Tendo tanto a rua quanto a fumaça subindo acima dos telhados em seu enquadramento, ele se encontra em uma posição ideal. Uma explosão de fogos de artifício no céu, seguida por uma explosão, quebra repentinamente a atmosfera geralmente alegre nas ruas. De repente, todos estão acordados e alertas. O que quer que esteja dentro daquela fábrica é perigoso e pode ameaçar suas vidas. Enquanto o som de fogos de artifício sibilando estala pelo ar e pequenos foguetes voam por todo o lugar, a multidão foge da cena. DeVries fica calmamente em pé e registra tudo. Então, do nada, uma poderosa explosão o derruba.
Sua câmera ainda está gravando, mas nada pode ser visto exceto por uma espessa fumaça de poeira que cai no bairro. Momentos depois, uma segunda explosão muito mais devastadora acontece. Essa explosão final é tão poderosa que testemunhas a descreveram como simplesmente parando tudo em um cegante flash de luz. Em um instante, as ruas de Roenbeek pareciam cenas de um filme catastrófico. O nível de destruição causado pela explosão indica que a fábrica não era comum. O epicentro da explosão é a fábrica de fogos de artifício SE, uma das principais fornecedoras para festividades na Holanda. O complexo Roenbeek foi estabelecido em 1976, quando a área já era uma zona urbanizada. A instalação original tinha uma oficina e 13 células de armazenamento, projetadas para acomodar 18 toneladas de fogos de artifício. Em 1996, os donos da fábrica ampliaram a capacidade de armazenamento para 105 toneladas, e 2 anos depois, para 159 toneladas. Na época do desastre, as capacidades de armazenamento da SE Fireworks consistiam em 13 bunkers dentro do complexo central, que foram construídos de concreto armado, 16 contêineres de aço, 7 caixas de concreto leve e 2 grandes hangares. Evidentemente, a fábrica abrigava um grande volume de material explosivo, o que era comum dado o alto fluxo de negócios da empresa. O problema era que estava a apenas alguns metros de uma área residencial. Em 13 de maio de 2000, às 13h03 da tarde, uma estação de bombeiros local recebeu um chamado para intervenção no bairro de Roenbeek. Um incêndio havia começado na fábrica de fogos de artifício e nem os vizinhos que relataram o incêndio nem os bombeiros sabiam que tipo de fábrica era. Ao chegarem às 15h08, os bombeiros notaram a ignição de material pirotécnico, provavelmente a causa do incêndio. Devido ao perigo desses incêndios, o corpo de bombeiros solicitou reforços. Eles sabiam que controlar o fogo seria um trabalho difícil. Felizmente, como era sábado, não havia funcionários dentro da fábrica. Os bombeiros encontraram vários focos de incêndio na oficina principal. O fogo se espalhou rapidamente por todo o complexo central, atingindo as fachadas e o telhado dos hangares próximos. Às 13h28 da tarde, o fogo atingiu os contêineres de aço, começando pelo designado E2. 6 minutos depois de ser incendiado, o container I2 explodiu, lançando muitos dos fogos de artifício no ar, o que os espectadores testemunharam de fora. Enquanto isso, a situação dentro das instalações da fábrica piorava. O fogo se espalhou fora de controle, e os bombeiros foram forçados a abandonar suas posições e correr por suas vidas. Dentro do pátio também estava o fotógrafo local Marcel van Nieuwenhoven, que estava tentando tirar uma foto de perto do fogo. Do container I2, o fogo se espalhou para caixas de concreto que começaram a explodir em sequência. A explosão criou uma bola de fogo com diâmetro de 280 pés e uma onda de pressão equivalente à explosão de 1.700 libras de trinitrotolueno. A explosão destruiu as portas das outras unidades de armazenamento, que foram atingidas pelo fogo violento, seguido por uma explosão massiva do lote inteiro. O epicentro foi a cela C11 dentro do complexo central. A força da explosão foi avaliada como equivalente à explosão de 4 a 5 toneladas de TNT. Criou uma enorme bola de fogo de 134 metros de diâmetro. A explosão na fábrica de fogos de artifício SE acabou por destruir toda a área ao redor da fábrica, um total de 100 acres. 400 casas foram totalmente destruídas e outras 1.500 danificadas. 15 ruas foram reduzidas a cinzas. Bombeiros de cidades próximas, bem como de todo o território alemão, chegaram a Enschede para ajudar. Os socorristas combateram o incêndio no bairro durante todo o dia. O incêndio também consumiu as instalações da cervejaria Grolsch nas proximidades, com um telhado de amianto, liberando os compostos nocivos no ar. Durante o fim de semana, equipes de resgate buscaram sobreviventes nos escombros em cenas apocalípticas. 23 pessoas foram encontradas mortas.
Entre eles estavam 4 dos primeiros bombeiros a chegar ao local. Marcel van Nieuwenhoven, o fotógrafo audacioso, também foi morto na explosão. No Hospital Medisch Spectrum Twente, em Enschede, 974 pessoas foram tratadas por ferimentos. 50 delas em estado grave foram mantidas para tratamento adicional. O desastre afetou devastadoramente a saúde das vítimas e sobreviventes, principalmente os que ficaram desabrigados. Muitos deles sofreram de insônia, ansiedade, dificuldade em lidar com o dia a dia e falta de autoconfiança por um longo tempo após o desastre. O dano material foi enorme. Um bairro inteiro foi dizimado. As casas restantes foram evacuadas e demolidas, deixando mais de 1.500 pessoas desabrigadas. O prejuízo foi estimado em 486 milhões de dólares. O primeiro-ministro holandês Wim Kok e a rainha Beatrix dos Países Baixos visitaram o local, prometendo que toda a nação apoiaria a reconstrução do bairro destruído. Por todas as contas, a explosão de fogos de artifício em Enschede foi uma tragédia sem precedentes na história da cidade. Isso atraiu a atenção nacional. Curiosos para saber como aconteceu, como resultado, uma comissão de inquérito, chamada Comissão Oosting, foi criada para investigar as circunstâncias que levaram ao desastre. O inquérito foi baseado em 3 hipóteses. O incêndio foi causado por erro humano ao manusear fogos de artifício, foi causado pela autocombustão de material explosivo na oficina, ou o incêndio foi provocado por um piromaníaco, já que havia recentes casos de incêndio criminoso na área. 6 dias após a tragédia, as autoridades emitiram um mandado de prisão para os 2 proprietários da empresa, Rudy Bakker e Willy Pater. Como a fábrica tinha vários problemas de segurança, os 2 foram considerados os principais suspeitos. Quando a polícia chegou para executar os mandados, o casal já havia sumido. No entanto, no mesmo dia, Pater se entregou à polícia, seguido por Bakker no dia seguinte. Os inspetores questionaram os responsáveis sobre as numerosas irregularidades no armazenamento dos fogos de artifício na instalação. No epicentro da explosão, a oficina central do complexo, havia quase 2.000 libras de fogos de artifício, apesar de ser um dia de folga na fábrica. Segundo as regulamentações, se não estivessem em operação, eles não poderiam ficar na oficina, mas sim em instalações de armazenamento. Ademais, a fábrica abrigava mais material explosivo que o permitido e havia fogos de artifício para os quais não tinham autorização de armazenamento, o que era problemático. Geralmente, os fogos de artifício são classificados em 4 categorias de risco, conforme seu potencial de causar acidentes. Eles são fogos de artifício do tipo 4 de risco, apresentando baixo risco de incêndio. Fogos de artifício do tipo 3 apresentam menores riscos de incêndio, explosão e projéteis. Fogos de artifício de 1.2G apresentam um sério risco de projétil, mas não têm um risco explosivo em massa. E, finalmente, a categoria mais perigosa, tipo 1, vem com um risco muito alto com o potencial de explosão em massa. A empresa SE recebeu autorização para armazenar 136 toneladas de fogos de artifício do tipo 4 e 2 toneladas do tipo 3. Ao invés disso, nos contêineres e caixas de armazenamento, havia apenas 16 toneladas de fogos de artifício do tipo 4, 153 toneladas do tipo 3, 5 toneladas do tipo 2 e 1,6 toneladas do tipo 1. Isso era mais de 160 toneladas de material perigoso não autorizado armazenado perto da área residencial. Além disso, havia problemas de segurança relacionados às capacidades de armazenamento. O mais óbvio era o layout inadequado de contêineres e caixas de concreto no pátio da fábrica. Eles estavam embalados apertadamente, sem nenhuma distância de separação entre as paredes de terra instaladas ou qualquer outro particionamento exigido por regulamentos. 2 contêineres nem mesmo deveriam estar lá e não estavam autorizados. As instalações de armazenamento não passaram por testes e não possuíam dispositivos adequados de detecção e extinção de incêndio. Além disso, fotos aéreas do complexo tiradas dias antes da explosão
revelaram que as portas dos contêineres estavam abertas. Se isso foi o caso no dia do desastre, certamente intensificou a propagação do fogo de um contêiner para outro e a consequente explosão em efeito dominó. Ironicamente, apenas uma semana antes da explosão, a fábrica havia sido inspecionada e aprovada em todas as regulamentações de segurança oficiais. As irregularidades de segurança ainda não explicavam como chegou à explosão. Erro humano era a causa menos provável, já que não havia trabalhadores dentro da fábrica naquele dia. A autocombustão do material explosivo deixado na oficina também era um cenário menos plausível. Apesar do dia quente e ensolarado, a temperatura na oficina estava longe de causar autoignição. Se ocorreu, um curto-circuito elétrico em alguns dispositivos seria a causa mais provável. Um dos donos presos, Rudy Becker, tentou se defender alegando incêndio criminoso. Segundo suas alegações, Harms Molenbrook, ex-proprietário da SE Fireworks, tinha motivos financeiros para organizar o ocorrido. Smolenbrook vendeu a empresa para Becker, pagando-a em 27 de abril de 1998, mas continuou dono do terreno e edifícios que alugou aos novos proprietários conforme o contrato de compra. Becker afirma que Smolenbrook planejava vender o terreno para um município, mas precisava remover os inquilinos de algum modo. O incêndio criminoso parecia uma boa escolha. De fato, a polícia prendeu André Devria, de 34 anos, acusando-o de iniciar o incêndio na SE Fireworks em 13 de maio de 2000, mas sem nenhuma conexão com Smolenbrook. Embora DeVry tenha persistentemente alegado sua inocência, em maio de 2002 o tribunal o condenou a 15 anos de prisão. A sentença foi baseada em depoimentos de testemunhas, vestígios de queimaduras de pólvora em suas calças e suas declarações. Como se descobriu mais tarde, De Vries estava certo sobre sua inocência. Em 2003, o Tribunal de Apelações o absolveu do incêndio criminoso e o libertou da prisão. O relatório final da comissão Ustig foi divulgado em 28 de fevereiro de 2001. A conclusão foi que os proprietários da fábrica, citação, cometeram uma série de infrações graves em termos de gestão de materiais pirotécnicos, equipamento de várias estruturas e o uso e localização de estruturas inadequadas. No que diz respeito às responsabilidades das autoridades locais e nacionais, a comissão apenas propôs uma série de melhorias para o sistema. Em 2 de abril de 2002, um tribunal holandês condenou os proprietários da SE Fireworks a 6 meses por importar e vender fogos de artifício ilegais, violar códigos de segurança e violar licenças de armazenamento. Eles foram multados em $2.540 cada por violar normas de segurança. Porém, como já haviam passado 3 meses presos preventivamente e tiveram penas suspensas por 3 meses, saíram como homens livres. A acusação mais grave de negligência pelo incêndio foi retirada. Anos após o desastre e o julgamento, um famoso denunciante, Paul Van Boltenen, conduziu uma investigação por conta própria. Ele primeiro alegou que os inspetores lideraram mal a investigação, mas depois sugeriu que era um grande encobrimento do governo. De acordo com relatórios, 2 detetives afirmaram haver problemas com a investigação oficial. As alegações foram rejeitadas, mas os detetives foram demitidos. No entanto, o governo e as autoridades locais fizeram o seu melhor para responder ao desastre e reconstruir o Ruimbiek. O governo ofereceu apoio financeiro significativo para a reconstrução do bairro, enquanto as autoridades de Enschede organizaram a execução do plano. Cientes de sua responsabilidade pelo desastre, o conselho local não teve participação direta no processo de tomada de decisões, mas entregou o trabalho aos moradores de Ruimbiek. Aqueles que mais sofreram foram capazes de decidir como o bairro ficaria. As autoridades locais estavam lá apenas para catalogar a opinião deles. No local da antiga fábrica de fogos de artifício, o epicentro do desastre, uma parte da fundação original de cimento da fábrica que foi destruída pela explosão foi deixada no local para ser tomada pela natureza. Embora digam que o tempo cura todas as feridas,
Levará muito tempo para curar os traumas das pessoas que sobreviveram a um dos acidentes mais devastadores da história recente da Holanda. De volta aos Estados Unidos, o desastre do oleoduto olímpico transformou um riacho tranquilo em um caldeirão fervente de morte. É um dia perfeito de verão no Parque Watcom Creek. 2 garotos se divertem brincando próximo ao riacho, em meio à natureza. No entanto, em um instante, a existência pacífica desta cidade explode em uma bola de fogo violenta, queimando tudo em seu caminho. Mas o que ou quem desencadeou essa explosão violenta? Um oleoduto de aço gerenciado pela Olympic se estende das refinarias no norte de Washington até Portland, Oregon. É uma artéria essencial para o transporte de combustível e é controlado remotamente de Renton. Aqui, os computadores monitoram o fluxo de combustível, verificam problemas e controlam a pressão para evitar acidentes. Mas abaixo da superfície abriga falhas que em breve levarão a uma catástrofe. O 10 de junho começa como um dia comum para a equipe do centro de controle. Então, por volta de 15 para as 3 da tarde, um dos operadores do sistema percebe um erro nos registros do computador que monitora válvulas e o fluxo de gasolina no oleoduto. Esse foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Mas após nova verificação, eles acreditam que tudo está bem. Enquanto o combustível está sendo entregue da estação de bombeamento de Cherry Point para a instalação da Tosco, os controladores começam a redirecioná-lo para um terminal na Harbor Island, em Seattle, uma tarefa rotineira que deveria ser tranquila. Quase 100 milhas de distância em Bellingham, os moradores locais estão apreciando a tarde quente de junho em meio à beleza e serenidade do parque que circunda o desfiladeiro do Watcom Creek, que atravessa diretamente o coração da cidade. É o penúltimo dia do ano letivo e, entre os visitantes do riacho, 2 meninos de 10 anos, Stephen Service e Wade King, estão brincando perto das margens do rio, um lugar familiar onde se sentem seguros. No centro de controle em Renton, as coisas estão mais agitadas. Às 13h18 da tarde, os operadores iniciam a transferência, mas a pressão aumenta no oleoduto antes do ponto de entrega. No início, acredita-se que o aumento seja normal devido às flutuações rotineiras durante a transferência de combustível. Para gerenciar isso, os controladores acionam uma bomba reserva para aliviar a pressão. No entanto, a transferência de combustível falha inesperadamente, acionando alarmes e fazendo com que os computadores fiquem sem resposta. Com a falha do sistema operacional neste momento crucial, a situação rapidamente se agrava. Às 13h22 da tarde, as bombas começam a desligar devido à alta pressão. Os controladores, prejudicados pelo sistema irresponsivo, lutam para entender e gerenciar a situação que evolui rapidamente. 6 minutos depois ocorre a catástrofe. O oleoduto se rompe sob o Parque Watcom Falls, liberando 237 mil galões de gasolina, o suficiente para encher 15 mil carros. Apenas 1 minuto depois, a pressão cai para o normal, mas o oleoduto é fechado entre Cherry Point e Renton. Os controladores, desconhecendo a ruptura, ficam com um sistema aparentemente com defeito. Transferência de gasolina de Cherry Point suspensa para a avaliação da situação problemática. Acreditando terem resolvido os problemas, os controladores reiniciam a transferência de Cherry Point. Eles não têm ideia de que estão bombeando ainda mais gasolina para a ruptura. Nos próximos 40 minutos, a gasolina jorra no riacho, criando uma situação cada vez mais perigosa. Antes de ir ao riacho, um recém-formado do ensino médio deixa um bilhete aos pais informando seu paradeiro. Liam Wood pesca com mosca perto de onde estão 2 meninos pequenos. Será a última nota que ele escreverá. A cada minuto que passa, o perigo cresce, invisível para aqueles que podem preveni-lo. Quase 1 hora após a ruptura, o software de detecção de vazamento finalmente dispara um alarme, alertando os controladores para o grave problema. Enquanto instruções para uma nova bomba são dadas, um funcionário liga para a emergência da ponte sobre o riacho, relatando cheiro de gasolina. Somente então a sala de controle em Renton toma conhecimento da ruptura na linha.
Emergência sim, eu gostaria de relatar uma explosão, uma grande fumaça. Os próximos minutos são de grande agitação. Os controladores de dutos começam a fechar as válvulas para isolar a ruptura. 1 minuto depois, a polícia e os bombeiros fecham as estradas próximas ao riacho e acionam uma equipe de materiais perigosos para investigar. A gasolina continua a fluir do local da ruptura, perto da estação de tratamento de água, espalhando-se a jusante e saturando a água. A água clara do riacho se torna leitosa e contaminada pelo combustível tóxico. Vapores começam a subir da água, criando uma fumaça pesada e sufocante que paira sobre o riacho e a área circundante. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Quero dizer, era gasolina literalmente fluindo livremente e os vapores subiam o mais alto que você podia ver. Apenas borrava toda a paisagem atrás do riacho. Desconhecendo o perigo que se aproxima, Liam continua pescando. Os vapores de gasolina, mais pesados do que o ar, começam a se assentar nas áreas mais baixas do parque, incluindo o cânion onde Liam está. À medida que os odores se tornam mais fortes, eles o dominam. Preso pelas paredes do cânion, ele não consegue escapar dos vapores sufocantes. Liam perde a consciência, cai no riacho e se afoga. Seu corpo só seria identificado nas primeiras horas da manhã seguinte. Por volta das 2:30 da manhã, ouvimos passos na varanda e, bem, a princípio eu pensei que era ele. E eram os policiais. Então? Eles nos contaram então. O rio se tornou perigoso à medida que a gasolina flutua na superfície, criando uma camada explosiva que se estende rio abaixo. Quase 90 minutos após a ruptura, a gravidade da situação está se tornando clara. Um despachante da emergência liga para a Olympic questionando a origem do vazamento. Eles são informados de que a empresa conhece a situação e que o oleoduto foi desligado. Em seguida, rádios transmitem alertas de emergência solicitando que as pessoas se distanciem do riacho. Evacuações iniciadas para locais a 60 metros do riacho. O perigo é iminente, mas ninguém sabe o quão perto estão de uma catástrofe. Os controladores de dutos ligam para a emergência para relatar uma possível liberação de produto no riacho Watcom. Isso logo se provaria ser um terrível eufemismo. Com a gasolina fluindo rio abaixo, qualquer faísca poderia causar um inferno. Enquanto isso, os amigos Wade e Steven encontraram um antigo isqueiro descartado. A curiosidade supera eles e eles começam a brincar com isso. Ignorando o acúmulo de vapores e gasolina ao redor, os meninos acendem o isqueiro, que instantaneamente provoca faíscas, incendiando os vapores com um estrondo ensurdecedor. Instintivamente, os dois pulam no riacho para tentar se salvar, mas sofrem graves queimaduras. A explosão envia uma enorme bola de fogo de 1.100 graus Celsius, rugindo pelo riacho até a Interestadual 5, centro da cidade. O rio de fogo se propaga velozmente, alcançando cerca de 2,5 km ao longo do riacho. O impacto é sentido em toda Bellingham. As chamas engolfam o riacho e uma nuvem negra de fumaça se eleva a 9 km no ar. É visível por milhas. Os dois jovens garotos são encontrados por vizinhos em choque e dor, suas roupas queimadas pelo intenso calor. Às 6:30 da noite, os bombeiros controlaram os principais incêndios. O horizonte clareia em 1 hora. Os dois meninos foram levados de helicóptero a um hospital em Seattle, mas as perspectivas eram ruins. Com as chamas diminuindo, investigava-se a causa do desastre. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes descobriu que a explosão não foi apenas um evento isolado, mas uma série de erros humanos, negligências e falhas sistêmicas ao longo de vários anos. Tudo começou em 1994, durante as atualizações na estação de tratamento da cidade, quando os empreiteiros acidentalmente atingiram o oleoduto próximo com um maquinário pesado. O amassado parecia pequeno na época e, devido a inspeções ruins da Olympic, passou despercebido. Avançando para o final dos anos 90, quando a empresa fez algumas inspeções internas que deveriam ter detectado o dano da escavação anterior,
Mas eles estragaram a avaliação e decidiram não desenterrar e verificar a seção danificada. Pouco antes do desastre, a empresa estava lançando uma instalação próxima, o que só adicionou mais problemas. A válvula que interrompe o fluxo no oleoduto fechava inesperadamente. Isso gerou problemas de pressão e operacionais. Mas mesmo que isso continuasse acontecendo, eles não fizeram nada. Apesar desses problemas óbvios, eles fizeram vista grossa até a ruptura. Após contabilizar todas as perdas, o total do desastre foi simplesmente devastador. O ecossistema do riacho foi dizimado por um incêndio que queimou 26 acres, carbonizou o solo e vaporizou a água. Toda a vida aquática a jusante do local da ruptura foi morta, incluindo mais de 100 mil peixes, cerca de 3 mil pássaros e pequenos mamíferos, lontras, castores e gaviões de cauda vermelha também morreram. A explosão destruiu a estação de tratamento de água de Bellingham e causou 58 milhões de dólares em danos às propriedades ao redor. Infelizmente, os meninos não sobreviveram. Wade morreu nas primeiras horas do dia seguinte ao desastre e Stephen faleceu pouco depois. Meu filho amava beisebol e eu não queria que ele sofresse. Então contei que havia um jogo acontecendo no céu e eles precisavam de um receptor canhoto. Em um revés do destino, os meninos viraram heróis acidentalmente. Algo iria fazer com que esses vapores entrassem em chamas. E o fato de estar isolado em uma área amplamente desocupada resultou em muito menos, eu acho, danos humanos. O impacto poderia ter sido muito mais devastador se aquela pluma de gases tivesse continuado todo o caminho até a Baía de Bellingham. Surpreendentemente, a enorme explosão e incêndio não resultaram em mais perdas de vidas, com apenas alguns ferimentos relatados. Ficou claro que o incidente poderia ter sido evitado em vários pontos e haveria consequências legais significativas. Em uma ação histórica, 2 funcionários da Olympic foram presos por envolvimento. A empresa também foi multada em mais de 100 milhões de dólares em multas e custos. Ademais, as famílias dos 2 garotos falecidos receberam 75 milhões de dólares em uma ação por homicídio culposo. Ao mesmo tempo, a família de Liam resolveu um processo por um valor não divulgado. A tragédia provocou mudanças nas regulamentações de segurança e a criação do Pipeline Safety Trust. A Olympic parou de operar após a explosão. A linha permaneceu fechada por 20 meses, marcando o fechamento de oleoduto mais prolongado após um incidente na história dos Estados Unidos. Mas com mais de 90 quilômetros de linhas de combustível líquido cruzando a América e um legado de negligência corporativa em erro humano, a questão não é se tal incidente acontecerá novamente, mas quando. O desastre da Olympic mostrou negligência, mas a explosão da Phillips revelou uma empresa inteira apostando com as vidas da comunidade local. Uma válvula com vazamento acendeu uma reação em cadeia que desencadeou um inferno na fábrica química da Phillips. É 23 de outubro de 1989. Os trabalhadores realizam manutenção de rotina no reator 6 no gigantesco complexo químico de Houston. Não é um procedimento complicado, mas ainda exige cautela. O reator de alta pressão é preenchido com um coquetel de material altamente inflamável. Não há espaço para erros. Passo a passo, os trabalhadores seguem o procedimento de manutenção. De repente, um sibilo ensurdecedor perfura o ar enquanto o reator libera violentamente todo o seu conteúdo no pátio da fábrica, envolvendo tudo em uma nuvem de vapores combustíveis. Os trabalhadores sabem que uma faísca pode explodir tudo, então começam a correr. 2 minutos depois, um centro sísmico em Houston registra um tremor poderoso. Acima do complexo de Pasadena, uma grande pluma de fumaça preta sobe no ar. É um desastre em grande escala causado por um movimento errado. O complexo químico situava-se na agitada zona industrial junto ao Buffalo Bayou. Era de propriedade da empresa Phillips Petroleum e tinha várias plantas no local. Todas estas, incluindo a planta 5 onde ocorreu o acidente,
eram instalações de alta tecnologia com procedimentos operacionais rigorosos e medidas de segurança rígidas. Era o que os documentos afirmavam. Em contraste, relatórios sugeriram que a empresa era conhecida por contratar subcontratados e trabalhadores menos treinados em comparação com seus próprios funcionários. Esses trabalhadores ganhavam cerca de 65% do que os funcionários da Philips ganhavam e não recebiam benefícios como seguro médico ou pensões, mas isso vinha com um preço. No dia do desastre, um grupo de trabalhadores foi designado para fazer a manutenção do reator 6. O reator produzia polietileno de alta densidade, ou PEAD, um material usado para fazer garrafas e recipientes de plástico. O reator de loop tinha 45 metros de altura. Dentro do reator, uma mistura de produtos químicos, etileno, isobutano, hidrogênio e hexeno era aquecida a 110 graus Celsius. Esses materiais reagem entre si a uma pressão de 600 psi e criam partículas de polietileno de alta densidade. As partículas se assentaram em 6 pernas de assentamento. Esses tubos moviam o pad para um tanque para processamento adicional. Durante o processo, as partículas entupiam gradualmente as pernas de assentamento, exigindo limpeza manual. Isso era feito sem interromper o processo dentro do reator. Uma válvula especial era usada para separar os tubos do reator. O procedimento de desobstrução não foi iniciado até que todas as 6 pernas estivessem obstruídas, o que aconteceu no domingo, 21 de outubro, 2 dias antes do desastre. Os funcionários iniciaram a operação de limpeza como planejado, fechando a válvula. Só após confirmarem que o indicador mostrava fechado, eles desconectaram 2 mangueiras de ar que controlavam a válvula. Finalmente, eles a trancaram fisicamente na posição fechada para garantir que nenhum conteúdo do reator passasse pelas pernas durante a limpeza. O próximo passo era abrir uma segunda válvula na parte inferior da perna e remover o fluff de plástico. Mas o procedimento foi deixado para ser concluído na próxima semana devido a outras prioridades de trabalho. Pode-se questionar se o desastre poderia ter sido evitado com uma diferente priorização de tarefas. Levou uma investigação detalhada para descobrir o que aconteceu em seguida, na segunda-feira, 23 de outubro. 99% do conteúdo do reator, cerca de 38 toneladas, foram liberados na atmosfera em 1 segundo. Uma nuvem perigosa de gás altamente inflamável se espalhou pelo local. Um sinal de alerta soou e os trabalhadores de toda a planta correram para evacuar. Infelizmente, havia muito pouco tempo. Em 2 minutos, a nuvem atingiu uma fonte de ignição e explodiu com uma força poderosa. A explosão sacudiu todo o parque industrial e o cobriu com grandes pedaços de metal. O metal voava e explodia. Você conseguiu sentir o impacto? Não, ele me jogou a cerca de 9 metros. Você se levantou e saiu correndo? Comecei a correr, pulei a cerca, atravessei o pasto e continuei correndo. A explosão na fábrica da Philips foi tão poderosa quanto 2 toneladas e 4 de triintrotolueno e registrou 3,5 na escala Richter. A explosão inicial incendiou a maior parte da fábrica. Dentro de 10 a 15 minutos, as chamas atingiram 2 tanques de armazenamento de isobutano de 20.000 galões e causaram outra explosão massiva. Para piorar as coisas, outro reator de polietileno falhou catastroficamente 25 a 45 minutos após o primeiro. Enquanto o caos se instalava, pode ter havido até mais 3 explosões. Os primeiros a responder foram membros da brigada de incêndio da companhia Philips, logo acompanhados pelos bombeiros da Associação de Ajuda Mútua das Indústrias do Canal. Assim que chegaram, os homens perceberam que tinham um desafio pela frente. Não apenas o incêndio estava fora de controle, mas a explosão também destruiu uma grande parte do sistema de combate a incêndios com água. Os bombeiros tiveram que usar fontes alternativas como uma torre de resfriamento, uma rede de água de uma planta vizinha, lagoas de decantação e até o canal do navio. Apesar dos esforços, as chamas severas e o excesso de combustível desafiaram os socorristas. Após uma luta de 10 horas, uma força combinada de caminhões de bombeiros, caminhões de espuma da Philips
e brigadas de plantas próximas e departamentos locais controlaram o fogo. Durante esse tempo, as operações de busca e resgate eram em grande parte impraticáveis. Apenas na manhã seguinte, os funcionários da Phillips entraram na planta para avaliar se era seguro para as equipes de resgate adentrarem. Embora o incêndio estivesse contido, ainda havia o perigo de mais explosões e colapsos estruturais. Entre os primeiros a entrar no local estavam os oficiais da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, para coletar e preservar evidências. A investigação deles não apenas revelou um número significativo de falhas dentro da planta, mas também indicou que os oficiais da planta tinham conhecimento prévio desses problemas. Após uma análise minuciosa, surgiu uma possível sequência de eventos. Durante a manutenção, o dispositivo físico de bloqueio foi retirado da válvula superior da perna de assentamento número 4. Quando os trabalhadores reconectaram as mangueiras de ar que regulam a válvula, eles a abriram sem intenção, causando o derramamento do conteúdo do reator. A investigação revelou uma falha grave no design do sistema. As mangueiras de fornecimento e descarga de ar da válvula superior eram iguais. Essa semelhança tornou possível uma confusão, permitindo que os trabalhadores as conectassem ao contrário. Embora o indicador possa ter mostrado fechado, a válvula poderia ter estado realmente aberta. A explosão e o incêndio subsequente mataram 22 trabalhadores da fábrica e outro faleceu posteriormente no hospital. Todas as vítimas foram encontradas dentro de 76 metros do reator 6, onde o gás vazou. Um relatório para o presidente notou que mais 130 pessoas se feriram no acidente. 35 trabalhadores foram hospitalizados, sendo 5 em estado grave. Mais de 100 pessoas ficaram ilesas após serem cortados pelo fogo. Eles foram resgatados pela Guarda Costeira dos Estados Unidos em barcos dos bombeiros de Houston. A Phillips Petroleum Company sofreu danos materiais no valor de 715 milhões de dólares, ou 1 bilhão e 73 milhões na economia atual, e outros 700 milhões de dólares em perda de renda. Na conclusão final da investigação, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional encontrou uma grave violação de procedimentos bem estabelecidos e bem compreendidos, que criaram as condições que permitiram a liberação e subsequente explosão. Em outras palavras, a Phillips ignorou intencionalmente seus próprios procedimentos de segurança e práticas padrão da indústria, na planta de Pasadena. Por exemplo, a empresa implementou um procedimento que não incorporava proteção de backup. Além disso, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional descobriu que o mecanismo de ar do atuador poderia ser conectado a qualquer momento, mesmo durante um procedimento de manutenção, e que alguém poderia ter aberto acidentalmente ou deliberadamente as válvulas. Além disso, a Phillips foi acusada de separação inadequada entre os edifícios e a planta, o que contribuiu para um grande número de trabalhadores feridos e mortos que simplesmente não tinham espaço suficiente para realizar uma evacuação eficaz. A secretária do Trabalho dos Estados Unidos, Elizabeth Dole, explicou que essa tragédia é ampliada pela clara evidência de que a explosão poderia ter sido evitada se os procedimentos de segurança tivessem sido seguidos. A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional descobriu documentos internos da Phillips que pediam ação corretiva, mas foram amplamente ignorados. Ela também enfatizou o fato de que a Phillips, assim como outras empresas do setor, contrata subcontratados menos qualificados para realizar operações perigosas, e isso teve consequências mortais. 2 meses antes do desastre, subcontratados abriram algumas tubulações para um tanque sem isolar a linha. Como resultado, solventes inflamáveis foram liberados em uma área adjacente, incendiando-se e queimando 4 trabalhadores, matando 2. Em outra ocasião que um operador de planta presenciou, trabalhadores subcontratados propuseram usar a pressão do reator para limpar válvulas obstruídas, um procedimento que poderia ter levado a um desastre de escala semelhante. No final, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional acusou a Phillips Petroleum Company de 566 violações intencionais e 9 sérias, propondo uma multa total de cerca de 5 milhões e 700 mil dólares.
Em resposta ao relatório, a Phillips Petroleum Company concordou em pagar uma multa de 4 milhões de dólares americanos e instituir os procedimentos de gestão de segurança de processos propostos pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacional em todas as suas instalações no país. Como parte do acordo, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional concordou em excluir a caracterização intencional das citações. Os padrões de gestão de segurança da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional foram publicados no Código de Regulamentos Federais em 1992, quase 3 anos após o desastre. Esses padrões revolucionaram o design de processos seguros e as práticas operacionais da indústria petroquímica. Como resultado, o complexo químico Phillips Houston, em Pasadena, assim como outras plantas similares no país, se tornou um local de trabalho mais seguro. No entanto, em 1999, a planta foi o local de outra explosão e incêndio que tirou a vida de 2 contratados, que foram queimados até a morte por plástico derretido a 260 graus Celsius. Mais uma explosão com resultado fatal ocorreu no ano seguinte. Após todos os desastres que se abateram sobre a empresa, a segurança do trabalhador parece ter permanecido apenas uma letra morta. Ao contrário da fonte óbvia da explosão no Texas, as explosões em Hutchinson deixaram uma cidade inteira adivinhando onde a próxima explosão mortal poderia ocorrer. Às 10h45 da manhã, uma manhã típica se transforma em pandemônio. Explosão violenta destrói loja no centro da cidade. Sua força é tão poderosa que destrói cerca de meio quarteirão de empresas, espalhando vidro e destroços sobre pedestres desavisados. Mas isso é apenas o começo. Pouco depois, uma segunda explosão acontece na loja de eletrodomésticos do Woody, próxima à explosão inicial. Chamas e medo se espalham pela pequena cidade, fazendo com que todos, incluindo a NASA, fiquem curiosos para resolver o mistério da causa das explosões. Hutchinson, Kansas, uma cidade aninhada ao longo do rio Arkansas, é conhecida como Cidade do Sal devido às suas históricas minas de sal. Com uma população de pouco mais de 40 mil, Hutch, como os locais a chamam, prospera com ricos recursos naturais, incluindo trigo duro e petróleo. Mas sob seus charmes espreita o perigo. 17 de janeiro é um dia típico como qualquer outro. As pessoas seguem suas rotinas matinais. Nada está fora do comum, até que os bombeiros recebem uma chamada. Houve uma devastadora explosão no centro da cidade. A causa desconhecida. Ao correrem para o local, deparam-se com cenas de destruição. Incêndios furiosos, destroços por toda a parte e pessoas em pânico correndo para se salvar. Vidros das vitrines de lojas estilhaçadas espalhados até onde a vista alcança. A última coisa que me lembro foi como um estrondo, como um trovão. E eu olhei para cima e as telhas do teto estavam todas caindo. Fumaça e chamas irrompem da parte traseira do prédio da Decor Shop, tingindo o céu com nuvens densas. Bombeiros correm para o local, montando escadas e pulverizando água sobre o incêndio. No início, eles suspeitam que uma linha de gás rompida causou o incêndio e rapidamente cortam o suprimento. Mas o fogo persiste em arder. O pessoal de emergência percebe que a fonte de gás não é local e, mais preocupante, eles não têm controle sobre ela. Mesmo que não reste nada além de cinzas do local da explosão, os bombeiros finalmente têm que admitir a derrota. Felizmente, as lesões são leves, mas os danos à propriedade são extensos. Então, ao cair da noite, algo ainda mais estranho acontece. Geysers de gás natural e água salgada começam a irromper em vários locais ao redor de Hutchinson, alguns com até 9 metros de altura. Eles estão principalmente no lado leste da cidade, a alguns quilômetros da explosão inicial. 2 desses geysers agora estão em chamas. Os oficiais de pânico buscam respostas desesperadamente. Logo depois, os empreiteiros descobriram as origens desses geysers perigosos, rastreando-os até o passado industrial de Hutchinson. No século XVIII, prospectores descobriram grandes depósitos subterrâneos de sal, impulsionando a indústria salineira da região.
Os mineiros extraíam sal através da mineração de solução, perfurando poços profundos. Em seguida, eles injetavam água nesses poços para dissolver o sal. A salmoura era então bombeada de volta à superfície e refinada. Com a expansão da mineração, grandes cavidades subterrâneas foram criadas. Com o tempo e as mudanças nas operações de mineração, muitos desses poços foram abandonados. Desde então, as formações de sal esvaziadas se tornaram algumas das instalações de armazenamento mais seguras do país. É onde Hollywood guarda seus artefatos históricos, como os filmes originais de Star Wars e O Mágico de Oz. Mas além de memorabilia, eles também estão armazenando algo muito mais ameaçador. Milhões de metros cúbicos de gás natural. No dia seguinte, enquanto a cidade buscava soluções para os vazamentos de gás, a tragédia se repetiu. Uma explosão atingiu um parque de casas móveis no lado leste da cidade. O gás havia se infiltrado em um dos trailers, e a saia destinada a isolar a casa inadvertidamente o prendeu dentro. Quando alguém começou a cozinhar, o gás se inflamou, resultando em uma explosão devastadora que tirou a vida de um casal de idosos. Ao anoitecer, a cidade foi mergulhada em um modo de crise total. Parecia que a própria terra se voltara contra Hutchinson, deixando todos em um estado de pavor sem saber onde ou quando a próxima explosão poderia acontecer. Equipes de emergência evacuaram quase 200 casas e 40 empresas nas áreas afetadas. Os moradores deixaram suas casas com pouco mais do que as roupas do corpo, incertos de quando ou se voltariam. Mas até mesmo fugir foi complicado. As explosões também criaram buracos por toda a área, e o tráfego ferroviário foi interrompido para evitar agitar o gás. Cada momento parecia uma bomba relógio, especialmente para os oficiais tentando identificar a origem dos vazamentos de gás. Os investigadores logo se concentraram em uma área 7 milhas a noroeste de Hutchinson, o campo de armazenamento Yagi, aberto nos anos 80 para armazenar gás propano em poços profundos de Sasso. Problemas financeiros levaram ao fechamento e selamento parcial dos poços com concreto para evitar vazamentos. No começo dos anos 90, o Kansas Gas Service assumiu a instalação. As cavernas foram reabertas e convertidas de armazenamento de propano para gás natural. Desde então, a instalação cresceu muito. Poderia armazenar gás natural suficiente para aquecer 50 mil casas por ano. Mas essa operação sofisticada veio com um risco. No dia do desastre, cerca de 15 minutos após a primeira explosão, os técnicos da Yagi notaram uma queda dramática na pressão em um dos poços de armazenamento. Ao analisarem os registros de pressão, descobriram algo preocupante. O poço vinha vazando em um nível baixo pelo menos nos últimos 3 dias. Ao reabastecer a caverna em 14 de janeiro, os técnicos notaram uma pequena queda de pressão, tratando-a como um problema rotineiro com o resfriamento e condensação do gás. Eles continuaram bombeando mais gás, cerca de 2 milhões de metros cúbicos nos próximos 2 dias. Isso equivale à capacidade de cerca de 12 grandes transportadores de gás. Um dia após as explosões, os proprietários, K-Gas, informaram aos oficiais da cidade sobre o vazamento, percebendo que coincidia com o momento das explosões e incêndios em Hutchinson. Na resposta imediata, a empresa mobilizou mais de 100 trabalhadores para procurar vazamentos de gás na cidade. Eles percorreram as ruas de porta em porta usando dispositivos portáteis e montados em caminhões para detectar vestígios de gás. Enquanto isso, escavações no porão da loja de eletrodomésticos do Wood revelaram um poço de salmoura esquecido. Este poço foi perfurado originalmente para um spa de hotel, visando bombear água salgada quente e rica em minerais, conhecida por seus benefícios terapêuticos. Conforme a crise avançava, o Serviço Geológico do Kansas foi acionado para ajudar na investigação. Eles prontamente iniciaram a coleta de amostras de solo, pesquisas e medição das emissões de gás. O principal objetivo deles era encontrar a fonte do vazamento e entender como o gás se deslocou tão longe. Isso os levou de volta ao campo de armazenamento Yagi.
Eles utilizaram imagens térmicas para detectar o escape de gás e radar de penetração no solo para mapear características subterrâneas. Também conhecidos como caminhões vibratórios, as placas vibratórias enviam ondas sísmicas para o solo, gerando imagens das rochas abaixo. Similar a um ultrassom médico, a técnica revelou possíveis rotas para a migração de gás. Reconhecendo a complexidade da situação, a NASA foi chamada para ajudar. Usando suas capacidades de imagem térmica, a NASA realizou pesquisas aéreas sobre Hutchinson e as regiões circundantes. Imagens de alta resolução revelaram pontos quentes e vazamentos de gás não visíveis do solo. Mas a NASA não parou por aí. Também usou radar de aviões e satélites para monitorar o movimento do solo e detectar buracos. Sensores também foram implantados para detectar pequenas quantidades de metano. As descobertas das duas agências foram esclarecedoras e alarmantes. O gás se movia por camadas subterrâneas, antigas minas de sal e poços. Foi essa rede de caminhos para a superfície que tornou tão difícil conter os vazamentos. A melhor solução foi criar poços de ventilação para fornecer uma rota de fuga controlada para o gás. Em uma corrida contra o tempo, os trabalhadores perfuraram poços em pontos estratégicos ao longo do vazamento de gás. Eles então controlaram o gás na superfície queimando-o. Isso era muito mais seguro do que deixar o gás acumular e correr o risco de mais explosões. Conforme a investigação se desenrolava, ficou claro como o gás poderia escapar em primeiro lugar. Quando a KGAS assumiu a instalação IAGE, eles tiveram que reabrir as cavernas, o que significava perfurar os tampões de concreto que selavam os poços. Durante esse processo, acredita-se que a broca tenha atingido um pedaço de metal, danificando o revestimento do poço S1. Ao inspecionar um vídeo das cavernas internas, um consultor geológico descreveu como se parecesse com uma faca de cozinha cortando uma lata. O gás pressurizado escapou para camadas geológicas superiores, espalhando-se em todas as direções e infiltrando-se em poços de salmoura abandonados. Isso explicaria os geysers de água salgada próximos à cidade. Levou mais de um mês para que as chamas queimassem os estimados 4 milhões de metros cúbicos de gás que escaparam do armazenamento. As explosões contaminaram o solo e o lençol freático com produtos químicos de combate a incêndios, causando riscos de saúde a longo prazo. A queima de gás liberou metano e fumaça, poluindo o ar e afetando a saúde dos residentes por semanas. Em resposta, as medidas de segurança foram revistas. Também foi implementado o teste regular de água, solo e ar. Para os residentes afetados, suas batalhas apenas começavam. A explosão inicial destruiu 2 negócios e danificou outros 26. Vários processos importantes foram movidos contra a matriz da KGAS, One Oak Incorporated e suas subsidiárias. Os donos dos negócios destruídos receberam $5.250.000. Então, 5 milhões foram concedidos aos residentes em uma ação coletiva por danos. A família do casal que faleceu no parque móvel também resolveu um processo milionário extrajudicialmente. Para os residentes de Hutchinson, o caminho para a recuperação foi longo e difícil. As explosões de 2001 em Hutchinson mudaram a paisagem da cidade para sempre, mostrando que, às vezes, as maiores ameaças são as que não podemos ver. De uma explosão urbana para outra, a infame explosão de Beirute foi a maior explosão não nuclear na história recente. O que começou como o melhor dia da vida de Isra Sablani, logo se transformou em um pesadelo. Enquanto posava para suas fotos de casamento na Praça Saifi de Beirute, uma enorme explosão despedaça a cidade. São quase 6 da tarde, em 4 de agosto de 2020, quando um incêndio incontrolável começa em um dos hangares no porto de Beirute, no Líbano, aparentemente depois que faíscas de um soldador voaram enquanto eles consertavam um buraco na parede. 9 bombeiros e um paramédico são enviados para o local, mas eles não têm ideia da verdadeira extensão do desastre. Inicialmente, acreditam que o hangar contém fogos de artifício, porém, ao relatarem ao centro de comando, a equipe diz ao chefe dos bombeiros que há algo errado.
Então, uma explosão gigantesca rasga a orla da capital do Líbano. A explosão matou 218 pessoas e feriu mais 7.000. Centenas de milhares perderiam suas casas. O Hangar 12 abrigava muito mais que apenas fogos de artifício. Ele continha mais de 2.750 toneladas de nitrato de amônio altamente explosivo. Por volta das 6 e 7 da noite, o incêndio no armazém começou a liberar plumas de fumaça e fuligem pelo telhado do prédio. Testemunhas dizem que foi seguido por uma explosão de luz e chuvas de faíscas menores, que pareciam fogos de artifício. Menos de um minuto depois, uma enorme explosão ocorreu, provocando uma grande bola de fogo. Uma onda de choque, movendo-se mais rápido que a velocidade do som, rasga o centro de Beirute. Imagens nas redes sociais mostraram uma cúpula branca engolindo grandes partes da cidade. Vapor de água é forçado para fora do ar pela onda de choque. Uma névoa marrom avermelhada de fumaça e cinzas a seguiu. Especialistas concordariam mais tarde que essa névoa de fumaça marrom avermelhada era o indicador mais forte de uma explosão de nitrato de amônio. A onda de choque estourou as janelas do aeroporto de Beirute a cerca de 8 quilômetros do porto. A explosão foi tão intensa que foi ouvida até mesmo em Chipre, a cerca de 320 quilômetros através do Mediterrâneo. Sismólogos do Serviço Geológico dos Estados Unidos compararam a força à de um terremoto de 3,3 de magnitude. Na verdade, foi tão poderoso que uma equipe da Universidade de Sheffield estimou que a explosão foi equivalente a 1.000 a 1.500 toneladas de trinitrotolueno, aproximadamente 1/10 da intensidade da bomba nuclear que devastou Hiroshima. Estruturas no epicentro, armazéns circundantes e silos de grãos que abrigavam cerca de 15.000 toneladas de grãos foram achatados. Vários navios atracados foram lançados para fora da água e danificados pela explosão, incluindo 5 estrelas Orient Queen. O cruzeiro de passageiros com 120 metros de comprimento virou devido à explosão, matando 2 tripulantes. Também escavou uma cratera no chão de 460 pés de largura, que imediatamente se encheu de água do mar, devastando o Hangar 12 e a maior parte da infraestrutura crítica do porto. A explosão cataclísmica, com um raio de cerca de 3 quilômetros, é considerada uma das maiores explosões não nucleares registradas até hoje. As ruas de Beirute estavam visivelmente envoltas em carnificina. Blocos inteiros de edifícios em bairros próximos e áreas comerciais no norte da cidade foram destruídos, incluindo o distrito de boates. Árvores arrancadas, veículos virados, telhados desabados e estruturas metálicas jaziam dobradas e torcidas após a explosão. A forte explosão interrompeu o fornecimento de eletricidade, afetando ainda mais os esforços de resgate. De acordo com relatórios, a devastação foi tão severa que bulldozers militares foram usados para desobstruir estradas para bombeiros e ambulâncias. Mas os hospitais estavam desesperadamente sobrecarregados pela explosão e tiveram que recusar pessoas feridas devido ao grande número de feridos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, diversos hospitais foram destruídos pela explosão e, no mínimo, 20 outras unidades de saúde sofreram danos severos. A maioria dos feridos foi tratada por lesões causadas por estilhaços de vidro nos braços e mãos. O Hospital São Jorge, a menos de 1 quilômetro da explosão, também foi destruído, mas ainda atendia pessoas do pavimento destruído do lado de fora. Outros centros médicos danificados continuaram prestando cuidados às pessoas em estacionamentos à luz de lanternas, enquanto o impacto humano da explosão aumentava. Mesmo assim, muitos mais feridos tiveram que ser recusados devido à capacidade. A explosão supostamente danificou mais de 200.000 domicílios. Acredita-se que muitos dos deslocados encontraram abrigo através de agências de ajuda como a Cruz Vermelha Libanesa, a hospitalidade de outros libaneses, bem como amigos e família.
O Estado, porém, tem sido muito criticado por estar ausente nas iniciativas de socorro às vítimas de desastres. Protestos eclodiram na cidade dias após a explosão, condenando a falta de resposta do governo. O inferno ardeu por mais de 7 horas, envolvendo a cidade com uma espessa fumaça preta. Encheu o ar com um cheiro de enxofre e borracha queimada, causado pela liberação massiva de óxido de nitrogênio da explosão de nitrato de amônio. De acordo com relatórios, o hangar era usado para armazenar jarras de óleo, querosene e ácido clorídrico, 8 quilômetros de fusível em carretéis de madeira e uma estimativa de 15 toneladas de fogos de artifício. A tempestade perfeita apenas esperando para acontecer. Ainda assim, apesar do inventário altamente inflamável, o armazém tinha instalações elétricas precárias, sem alarme de fumaça, e nem sequer estava equipado com um sistema de sprinklers. Mas o Hangar 12 também abrigava um segredo perigoso: 2.750 toneladas de nitrato de amônio, que haviam sido armazenadas de maneira descuidada em sacos desde 2013. O nitrato de amônio é relativamente barato para comprar. É comumente usado no setor agrícola como fertilizante e no setor de mineração como explosivos para pedreiras. O produto químico foi usado em vários ataques terroristas, como o bombardeio do edifício federal de Oklahoma City em 1995 por Timothy McVeigh e os bombardeios de Londres em 1990 pelo exército republicano irlandês. A pergunta na mente de todos era: por que havia tanto nitrato de amônio armazenado tão perto dos subúrbios residenciais de Beirute, onde se estima que 10.000 pessoas viviam a apenas 1 milha do armazém? E quem era o culpado pela devastação? Bem, tudo começou em 2013, quando um navio de propriedade de um empresário russo fez seu caminho da Geórgia para Moçambique, atracando no porto de Beirute após mais de 1 mês no mar. O navio mercante Rosas, carregando 2.750 toneladas de nitrato de amônio, atracou em Beirute, supostamente por problemas técnicos. Mas o navio nunca mais deixaria o porto. De acordo com o ex-capitão do navio, o proprietário estava passando por dificuldades financeiras e esperava pegar alguma carga no Líbano para ganhar algum dinheiro extra antes de seguir para Moçambique. Mas a carga adicional tinha muito peso e a tripulação se recusou a levá-la. Isso levou a que o navio fosse considerado inavegável e apreendido por taxas portuárias não pagas. O dono abandonou a tripulação sem pagar salários ou taxas portuárias. O navio e seus 4 membros da tripulação foram forçados a permanecer a bordo por 11 meses devido a restrições de imigração. Eles foram libertados por compaixão em 2014. A carga explosiva foi confiscada e transferida para o Hangar 12, onde permaneceu até aquele fatídico dia em agosto de 2020. Nos mais de 6 anos em que a carga altamente combustível permaneceu dormente e insegura no Hangar 12, uma enxurrada de e-mails foi enviada por autoridades portuárias preocupadas para funcionários do governo, mas nada foi feito. O primeiro lote de e-mails foi enviado em 2014, após o descarregamento inicial do nitrato de amônio. O ex-diretor de alfândega enviou os e-mails para um juiz de assuntos urgentes, alertando sobre os perigos de armazenar o químico altamente explosivo no porto. Mas ele nunca obteve resposta. De acordo com a Al Jazeera News, um dos e-mails pedia à agência marítima para reexportar a carga imediatamente devido aos perigos de ela ser armazenada em condições climáticas inadequadas no hangar. A carta sugeriu que as autoridades vendessem a carga química para a companhia de explosivos libanesa. Um relatório de 2019 enviado ao governo libanês sobre as ameaças representadas pela carga combustível supostamente caiu em ouvidos surdos. Os oficiais ignoraram os avisos da autoridade portuária, mesmo após a exposição dos riscos de segurança devido a um buraco na parede do Hangar 12. Desde então, acredita-se que faíscas de soldadores consertando esse buraco levaram à devastadora explosão. Enquanto os civis tentavam reconstruir suas vidas em meio à destruição, que se acredita ultrapassar 15 bilhões de dólares,
as autoridades libanesas prenderam mais de 20 oficiais do porto e da alfândega após a explosão. O presidente Michel Aoun prometeu à nação que uma investigação completa e transparente seria realizada, mas rejeitou os pedidos de assistência internacional com a investigação. Menos de 6 dias após a explosão, o governo renunciou em meio a protestos violentos, pedindo transparência e responsabilização pela explosão. O juiz Fadi Zawan foi nomeado para liderar a investigação. Ainda assim, provou ser uma tarefa lenta e frustrante, porque todos os membros do parlamento têm imunidade contra qualquer processo criminal por lei. Nenhum alto funcionário jamais foi processado com sucesso por crimes no Líbano, apesar da corrupção e má gestão serem abundantes. Mas em dezembro de 2021, o juiz Sawan acusou o primeiro-ministro interino Hassan Diab e 3 ex-ministros de negligência sobre a explosão do porto. Em uma reviravolta desagradável, no entanto, 2 políticos que ele indiciou o removeram da investigação, alegando que ele não era imparcial. Desde então, grupos da sociedade civil pressionam pela suspensão da imunidade para que a justiça prevaleça. Sem sinais de que a investigação local avançará, um caso civil foi aberto nos Estados Unidos em julho de 2022 pela organização suíça Accountability Now. Eles buscam 250 milhões de dólares em indenizações para os sobreviventes e esperam descobrir novas evidências para impulsionar a investigação libanesa. Então, em abril de 2022, as autoridades espanholas prenderam um homem português de 43 anos por instrução da Interpol e do governo libanês. Jorge Moreira foi acusado de terrorismo e causar a morte através do uso de explosivos. Acredita-se que Moreira tenha encomendado o nitrato de amônio enquanto trabalhava na fábrica de explosivos de Moçambique. Um porta-voz da empresa afirmou que o produto químico foi encomendado em 2013, mas nunca entregue. Ficaram chocados ao saber que o material explosivo havia ficado em um armazém dilapidado em Beirute até a explosão. Moreira foi liberado, mas não pode sair da Espanha até sua audiência de extradição. Se considerado culpado, ele pode enfrentar prisão perpétua. Em janeiro de 2023, o juiz responsável pela investigação emitiu novas acusações contra 8 oficiais após a investigação ter sido paralisada por quase 13 meses. Ele ordenou a libertação de 5 pessoas detidas logo após a explosão em 2020, incluindo oficiais do porto, um soldador e um empreiteiro. Quanto à noiva do vídeo viral, Isra Sablani, bem, ela também aconteceu de ser médica e prestou assistência médica aos feridos em seu vestido de noiva logo após a explosão. Um mês depois, o casal recém-casado se mudou para os Estados Unidos. Mais de 2 anos após o desastre, as cicatrizes da devastadora explosão permanecem visíveis enquanto a reconstrução de mais de 62 mil espaços residenciais e mais de 20 mil empresas e edifícios destruídos continua a passos de tartaruga. Hoje, uma estátua feita de vidro quebrado, aço retorcido e outros materiais de casas e edifícios destruídos tem 8 pés de altura perto do epicentro da explosão. A figura de uma mulher segurando uma espada serve como um lembrete das 218 pessoas que foram mortas naquele dia. Um relógio quebrado aos seus pés ainda mostra 6:08, o exato momento da explosão. Após o horror de Beirute, o incidente em Oregon passa de tragédia para farsa quando autoridades bem-intencionadas decidem detonar uma baleia. Por que você explodiria uma baleia? Em 1970, a sonolenta cidade de Florence, Oregon, presenciou um dos mais bizarros espetáculos de notícias já registrados, o infame incidente da baleia explodindo. A história se desenrola no dia 9 de novembro, quando uma gigantesca baleia morta apareceu na praia de Florence, aproximadamente a 1 milha do South Jetty. Com um peso de 8 toneladas e um comprimento de 14 metros, era tão grande quanto um típico ônibus escolar. O colosso de uma carcaça estava deitado de lado, definhando sob o calor do sol por dias, e à medida que o fedor pútrido de decomposição enchia o ar, ficou claro que uma ação drástica era necessária rapidamente.
O Departamento de Transportes do Oregon tinha jurisdição sobre as praias do estado naquela época, então cabia a eles descobrir como remover essa monstruosidade. E como encalhes de baleias era um acontecimento extremamente raro na costa do Oregon, ninguém realmente se lembrava de como o último encalhe, supostamente em 1910, foi resolvido. Cogitou-se enterrar a baleia, mas as autoridades temiam que as marés do oceano acabassem por desenterrá-la. Outra opção era cortar a carcaça para remoção, mas isso trazia desafios logísticos e nauseantes, como encontrar voluntários corajosos e equipamentos especializados. E permitir que a baleia se decomponha naturalmente era um processo lento, com potenciais riscos à saúde e odores desagradáveis persistentes. Com poucas opções restantes, surgiu um plano audacioso para limpar a praia dessa monstruosidade em decomposição, explodindo-a em pedaços. Uma decisão que acabaria resultando em uma comédia de erros catastrófica. Enquanto o odor da baleia impregnava a costa, uma multidão se reuniu, morbidamente curiosa sobre o Leviatã em decomposição. Equipes de notícias pairavam ávidas por um destaque. Entre eles estava o repórter Paul Lindemann, esperando uma matéria leve, mas conseguindo muito mais do que ele esperava. A divisão de rodovias do estado de Oregon enfrentava um enorme e mal cheiroso problema com uma baleia. O que fazer com uma baleia de 14 metros e 8 toneladas morta na chegada na praia perto de Florence? O oficial encarregado, o engenheiro do departamento de rodovias George Thornton, disse a Lindemann que a dinamite havia resolvido muitos problemas no passado e ele tinha uma estratégia. Tô confiante de que vai funcionar. A única coisa é que não temos certeza de quanto explosivo será necessário para desintegrar isso para que os catadores, gaivotas e caranguejos e afins possam limpar. Após consultar a Marinha dos Estados Unidos e especialistas em munições, as autoridades concordaram em tentar usar 0,5 tonelada de explosivos. A escavação começou enquanto os especialistas em explosivos colocavam meticulosamente 20 caixas de dinamite de 22 quilos ao redor da baleia. À medida que a tensão aumentava, a multidão foi afastada a 1/4 de milha para uma distância segura. A estratégia de Thornton era tratar a baleia como uma pedra e explodir os restos em direção ao oceano, mas a maré poderia fazer seu trabalho de limpeza. Ele assegurou aos céticos que simplesmente vaporizariam a carcaça em pedaços gerenciáveis para os catadores. Enquanto isso, um transeunte com treinamento em explosivos tropeçou na cena enquanto dirigia seu Oldsmobile recém-comprado. Ele alertou a divisão de rodovias que eles precisavam de menos explosivos para empurrar a baleia para o mar ou, significativamente, mais para obliterá-la em pequenos pedaços mastigáveis de baleia. Apesar de suas sugestões, a detonação ocorreu conforme o planejado. O que aconteceu a seguir foi um verdadeiro pandemônio. A forte explosão lançou o enorme lado direito da baleia a 45 metros de altura no ar. Matéria de baleia e areia irromperam no céu como um vulcão explodindo. Nas dunas, espectadores assistiam admirados enquanto o mamífero se desintegrava. Mas o humor logo virou pânico quando pedaços de carne de baleia foram lançados perigosamente em direção aos espectadores. Eles gritaram e correram para se proteger enquanto as monstruosas lajes de carne queimada caíam ao redor. Quando a equipe de notícias percebeu que não estava longe o suficiente, também começou a correr. E essas coisas começam a atingir o chão. E de repente você percebe... Meu Deus, eu poderia ser morto por gordura de baleia aqui. O pior de tudo era o terrível cheiro de vísceras vaporizadas, provocando náuseas em seu rastro. Ou, como as equipes de notícias colocaram, o cheiro era horrível, mas quando eles explodiram, a coisa era 2 vezes mais horrível. Entre o caos, uma vítima se destacou. Um carro estacionado a 140 metros de distância foi subitamente esmagado por um pedaço de baleia do tamanho de uma mesa de café. Ironicamente, o novíssimo Oldsmobile pertencia ao transeunte que tentou alertar as autoridades. Ele só pôde assistir horrorizado enquanto seu precioso carro era reduzido a sucata. Era um carro bacana, né? Um Regency que eu tinha acabado de pegar na Dunham's.
E como eu disse, o engraçado do slogan deles é que era uma baleia de negócio. Em 2 dias, o estado de Oregon reembolsou o proprietário pelo valor total de varejo do seu carro. Incrivelmente, ninguém se feriu. O rescaldo exigiu mais ações. Thornton inspecionou a cena, encontrando pedaços de baleia espalhados e pó de gordura de baleia espalhado por todo lugar. Ou, como o jornalista Lindman afirmou, a explosão espalhou gordura de baleia além de todos os limites críveis. A explosão também cavou um enorme buraco na praia. Uma parte significativa da baleia permaneceu, que foi eventualmente movida e enterrada com a ajuda de um trator. Pequenos pedaços de gordura foram coletados e descartados ou cobertos com areia. As gaivotas, inicialmente esperadas para se banquetear com os restos, foram assustadas pela explosão e permaneceram desconfiadas da área por algum tempo. Em meados dos anos 90, o engenheiro Thornton foi contatado por Lindman, mas recusou ser entrevistado em frente às câmeras. Ele acreditava que a cobertura da notícia sobre o evento transformou uma operação bem-sucedida em um desastre. Quando perguntado se queria revelar o que havia dado errado naquele dia, Thornton respondeu de forma sucinta, sugerindo que, na verdade, nada havia dado errado. Para Lindman, o segmento que ele hesitou em produzir tornou-se algo como um fenômeno histórico. Eu era questionado ou comentava sobre isso quase diariamente. Era a vida e houve um tempo em que me cansei de ouvir sobre isso, mas superei. De acordo com os dados de 2006, o vídeo foi assistido mais de 350 milhões de vezes em várias plataformas. A história da baleia explodindo era uma advertência. Em 1979, quando 41 baleias esperma encalharam e morreram em uma praia ao sul de Florença, a possibilidade de explodir os cadáveres com dinamite foi rapidamente descartada. As autoridades optaram por cremar e enterrar os corpos. A política atual de Oregon é enterrar baleias mortas encalhadas na areia. Em uma demonstração de humor coletivo, os moradores de Florence batizaram sua mais recente área de lazer como Parque Memorial da Baleia Explodida, em homenagem ao infame evento que ocorreu há mais de 50 anos atrás. A baleia explodida pode ter deixado uma bagunça na praia, mas também rendeu uma baleia de uma história. Se achou este vídeo interessante, assista ao próximo episódio. Curta e comente para apoiar o canal.